Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Então vamos de novo, né, gente? Como diria o nosso grande guerreiro amigo que está de volta aí, o Ozzy Pena, né? Voltou depois de um tempo aí com força total. Vamos lá assistir o canal do Ozzy, gente, também, que muita informação boa lá, né? Grande guerreiro, grande abraço, Ozzy. Então aí, ó, gente, como diz o Ozzy, né? Um papo cabeça. Por que papo cabeça? Porque aqui a gente vai expor algumas coisas sem querer impor verdade, sem querer... É uma troca de informações, pessoal, tá? Então, as pessoas têm se perguntado bastante, né? Tem o assunto do Nibiru que tá aí explodindo, é verdade, não é? E daí muitas pessoas que veem só aquele vídeo, a face de Nibiru que eu fiz, entendem errado, não entendem que eu tava falando sobre como foi apresentada a história dos Anunnaki, e não o planeta Nibiru em si, né? Já expliquei isso nos outros vídeos e não vou ficar abordando aqui, então vamos adiante. Mas o Nibiru holográfico, né, esse mundo holográfico, a holografia, essa doideira toda, né, roda de Sansara, reencarnação, onde é que se mistura tudo isso? Então, gente, vamos lá e vamos com calma, tá ok? Primeiro, para nós chegar lá na frente na questão holográfica, a gente vai começar aqui pela questão espiritual, tá? E esse vídeo, gente, é um papo cabeça para aquelas pessoas que já andaram alguns quilômetros nessa estrada. Se o cara é completamente iniciante nesse assunto espiritual ou ufológico, eu recomendo que não perca o seu tempo assistindo isso aqui. Isso aqui já é para quem já assimilou muita coisa dentro desses aspectos espirituais e ufológicos, ok, gente? Então, assim, ó, dentro da questão espiritual, mesmo para quem já acredita na reencarnação, para quem já entendeu, já assistiu lá o The Afterlife Investigation do Juliano Posati, né, e já tem a comprovação científica da vida após a morte. Então, aquilo ali é um preâmbulo, né? Aquilo ali é um gatilho, aquilo ali é um começo. Então, assim, ó, meu Deus, então é verdade. Agora eu sei, pela comprovação científica que os caras apresentaram, pelos resultados experimentados, que existe vida depois da morte. Mas então, o que significa isso? Esse negócio de nós voltar aí, esse negócio de reencarnação, né? Então, alguns... Da mesma forma, gente, como nós temos o vento do ventilador, né, e o vento natural, nós também temos o processo natural de reencarnação e o processo forçado. Então, de novo, não são verdades expostas aqui, são percepções, né, e filosofias. O que tem de realmente verdade concreto nisso, o tempo nos dirá. Mas, enfim... Na minha perspectiva, pelo que eu tenho estudado ao longo desses anos todos, por causa que eu tenho assim 6 anos de estudos ufológicos, mas a questão espiritual eu venho estudando aí há uns 25 anos pelo menos, né, que eu venho tendo contato com isso. Então tinha um centro espírita, gente, embaixo da casa onde eu morava. Daí tinha a querida Valdete Toss, meu Deus, quantos anos, será que existe a Valdete ainda? Tomara que sim, tomara que esteja bem. Miriam, sua filha, Joanita... Cara, lá se vão muitos anos. E a Valdete, ela era uma médium que recebia os espíritos, né? Então, eu lá, aos meus 14, 15, 16 anos, eu me lembro, né? Nós tínhamos contato com essa realidade e a gente, né, das coisas que aconteciam e tal. Depois, estudando, a gente foi entendendo todo o processo, como é que funciona. Então, a gente estava falando das reencarnações, né, e da roda de Sansara. Então, eu acho que existem os dois processos, entendeu? Dentro da nossa perspectiva, dentro do que a gente tem estudado aqui. A questão é que parece que existe um mundo holográfico, né? Esse mundo holográfico seria para que a gente descesse eventualmente aqui, tal qual um ioiô, né? Que tu joga para baixo, puxa para cima, joga para baixo, puxa para cima. Seriam assim as nossas encarnações. E cada vez que esse ioiô mergulha nesse mundo holográfico, quando ele vai de volta lá para nossa verdadeira morada, né, segundo dizem os espíritas todos, ali fora dessa nossa 3D, aqui, na terceira dimensão. Então o que acontece é que a gente leva as experiências, as emoções, os aprendizados que a gente teve nesses mergulhos do ioiô, né? Então, aí, olhando por essa ótica, né, quando o pessoal fala na roda de Sansara, então, colocando a roda de Sansara que seria criada pelos arcontes, né, como muitos já conhecem, aí aquele processo de eles te obrigarem a voltar, porque cada vez que nós estamos aqui encarnados, a gente acaba funcionando como uma fonte de alimentação para os arcontes, né, e para todas essas entidades negativas, né,
negativas dentro desse nosso conceito de bem e de mal. E quando a gente fala de negativo e de mal, quão mal é o leão por ter que se alimentar da gazela? Quem é que fez o leão dessa forma? Então essa questão de conceito de bem e mal é outra coisa, né? Mas para não viajar demais e para ficar dentro dessa questão do nosso conceito, para fluir um pouco melhor a conversa, então aqui ó, nós temos a reencarnação e a roda de Sansara. Então, em tese, alguns dizem, né? E aí eu também não sei o que é verdade. Eu sei que existe esse universo holográfico, mas os propósitos do universo holográfico, isso a ciência quântica já está comprovando, né? A questão do universo holográfico. A questão é o do porquê do universo holográfico. Então, algumas pessoas dizem que ele é criado justamente para nos prender na roda de Sansara. Mas se tu for olhar pelo outro aspecto evolutivo, que é o que a doutrina espiritual nos coloca, as reencarnações é um processo ao qual, né, a gente tem a possibilidade, a oportunidade de, através dos nossos erros e acertos, de nossas experimentações do ioiô que mergulha, né, a cada vez aqui, a gente vai crescendo. A gente poderia imaginar cada vez que o ioiô desce, né, como um ano letivo que tu tem. Aí tu vai galgando até tu ter uma formação e não precisar mais dessa específica escola. Aí tu vai adiante. Entendeu? Então assim, ó, esse universo holográfico, ele poderia ter sido criado por uma inteligência do nosso conceito do bem, entendeu? Para propiciar esse tipo de evolução do próprio espírito. Então algumas pessoas vêm, não, mas Luciano, se isso aqui é uma holografia, por que eu vou me preocupar com moralidade? Então, na verdade, se é uma holografia, aquele cara não está realmente passando fome, passando necessidade, passando trabalho, sofrendo. Peraí, a gente tem que ter muito cuidado com isso tudo, né? Gente, penso eu, né, na minha forma de pensar, de acordo com o que eu aprendi até agora, e de acordo com o que eu venho aprender e novas informações, sim, isso pode mudar. O entendimento que eu tenho nesse momento, com as informações que eu adquiri até este presente momento, eu vejo a coisa da seguinte forma. Se o universo holográfico é uma ferramenta de evolução nossa do espírito, então cada vez que o nosso espírito mergulha aqui, sim, exatamente o que conta é como eu vou reagir perante as situações que são apresentadas para minha pessoa nesse meu ciclo encarnatório, nessa minha vida, né, na 3D aqui. Então é justamente de acordo com o que eu vou agir, como eu vou proceder diante das situações apresentadas para mim, é que vai acarretar na bagagem que eu vou levar, positiva ou negativa, né? Mas é o que vai acarretar a bagagem, a experiência que eu acumulei no meu espírito nessas descidas do ioiô. Então a gente sim tem que se preocupar com a moral. E esse é o verdadeiro, seria, né, em tese, a verdadeira razão de nós estar descendo aqui. A gente, cada vez que a gente vem para cá, são as oportunidades, segundo a teoria evolutiva da reencarnação, né, é a oportunidade da gente ir se melhorando até que a gente aprende coisas o suficiente de não precisar vir mais para essa escola. Mas vamos colocar dessa forma, que tem aqueles diretores, digamos assim, de escola, onde o aluno tem que pagar para ficar nessa escola, eles não têm interesse em que os alunos saiam dessa escola. Então eles ficam propiciando, eles ficam fazendo com que esses alunos sejam reprovados consecutivamente, entendeu? Eles próprios ensinam as coisas que vão levar esses alunos a serem reprovados, né? E assim, consecutivamente, eles ficam pagando a matrícula dessa escola que é a roda de Sansara. Vocês estão conseguindo entender a analogia de uma coisa com a outra? O que é o pagar a matrícula? É essa questão de que cada vez que a gente está encarnado, os nossos sentimentos que a gente emana, né, enquanto a gente está aqui, essa energia emanada dos sentimentos, das nossas ações, da nossa vivência aqui na carne, ela alimenta essa raça aí. Lembra do leão que vive da gazela? Então a gente pode culpar esses nossos obsessores porque alguém também os criou se alimentando dessa energia?
Então isso é muito complexo, né? Então de repente a gazela não vai ficar questionando por que Deus criou o leão daquele jeito. Ela vai correr do leão e ponto final. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então é mais ou menos isso. Não cabe a nós ficar questionando a natureza dos nossos agressores. Né? Ou seja, eu estou falando nem dos agressores da 3D, que a gente entende, que são visíveis, né? Que a gente compreende. Eu estou falando dos agressores do oculto, dos escravizadores do oculto, da 4D, entendeu, gente? É outra coisa. Então, em vez da gente ficar se questionando a natureza dos arcontes, ou por que eles fazem isso, coisa e tal, é melhor nós, tal e qual a gazela, quando percebe o leão, foge dele, cara, corre do perigo, né? Então o nosso objetivo aqui, diante disso que foi apresentado aqui, seria fugir da roda de Sansara. Então nós, como gazelas, teríamos que fugir do leão que é a roda de Sansara, que é aquilo que, né, que se alimenta da nossa energia. Entenderam a analogia? Então, o que a gente faz aqui na Terra? Né? É justamente isso. É esse acúmulo de informações que a gente vai levar lá para diante. Então, quando a gente vê tudo o que acontece aqui, é que, tal e qual num jogo, gente, aliás, olha que interessante isso. Tem um jogo aí, né, que as pessoas estão jogando no computador, que é um cidadão que perambula por uma cidade com uma garotinha, tá ok? E parece que ele tem que alimentar essa garotinha, ou ele tem que ajudar ela de alguma forma. Então ele está trabalhando pelo resgate, digamos assim, dessa menina. É muito interessante esse jogo aí. Eu não gosto de jogo, eu não jogo nada, eu jogo xadrez. Eu gosto de jogar xadrez no computador quando eu posso. Mas a questão desse jogo é a seguinte, o cara ele tá como guardião dessa menina, né? Então é uma noite fria, essa menina ela tá mal vestida, ele tem que agasalhar, ele tem que alimentar. Só que ele não tem dinheiro e no meio desses processos aí, dessa história, ele entra num lugar, tem um cara dormindo com uma jaqueta em cima do colo, né? Numa lavanderia, daquela self-service assim, né? E aí o cara tá ali dormindo e o cara vai lá e rouba a jaqueta do cara pra vestir a menina. Então fica aquele jogo de moral, de, né, roubar é errado, mas se eu tô roubando pra vestir, então isso começa a mexer com a questão moral da pessoa, né? E assim vai prosseguindo. Então o cara tem oportunidades de ajudar a menina, mas as únicas oportunidades que surgem de ele ajudar no resgate dessa menina é ele fazendo alguma coisa que seria antiética, antimoral ou fora da lei. Então isso começa a mexer com nossos conceitos, entende? Então eu acho que quando a gente é colocado aqui na Terra, né, da mesma forma como acontece no jogo, que é holográfico, tudo ali, talvez seja a mesma coisa, só que é um game muito mais realista, né, e a gente tem todas as impressões físicas da dor e tal, por causa da programação que foi feita na nossa mente de interpretar isso aqui como matéria. Né? Então aqueles que vêm dizer, eu só acredito no que eu vejo, no que eu sinto cheiro, no que eu sinto gosto, no que eu posso tocar. Cara, então resumidamente, na verdade, se tu for parar pra pensar, o que tu realmente acredita são simplesmente impulsos elétricos interpretados pelo seu cérebro, como diz lá o Morfeu pro Neo lá na Matrix. Que se é tudo uma holografia aqui, por que se preocupar, né, com isso? Eu acho que nesses dois questionamentos, o grande amigo Clóvis, saudações, não sei se vai estar vendo esse vídeo aqui, mas enfim, né, a pergunta fica pra todo mundo, né? Se é uma holografia, por que me preocupar? E por que os caras que criaram essa holografia, quando vê que tá tudo dando errado e tem gente sofrendo, eles não vêm aqui intervir, né? É realmente muito complexa a pergunta. Mas na questão de se é uma holografia, por que me preocupar, daí eu já entro naquela questão de antes ali, de dizer que a gente é colocado nessa holografia justamente para levar os ensinamentos que a gente tem quando está mergulhado aqui na 3D, né? Por que eles não aparecem para os ETs, né? Não fazem uma intervenção? Aí é aquela velha história de se eles querem vir pela paz, né? Eles chegar aqui jogando bomba, a atitude não vai condizer com o discurso, não vai ficar congruente com o discurso. Então cabe a eles, né, ir pipocando a informação aqui e ali, de forma que no momento que isso se generalize e a gente consiga entender, se eles vierem de alguma forma e tiverem que
se defender de algum ataque ou outro, nós não vamos se desesperar, porque a gente vai ter a noção de que na verdade eles estão combatendo os escravagistas. Também já falamos muito sobre isso, né? Então esse é o meu ponto de vista sobre essas questões. Aquela história do jogo ali, de a gente pegar e se questionar moralmente o que a gente pode fazer, o que é da lei, o que é ético, o que não é, é confuso tudo isso, né? Mas enfim, a gente tem que ir adiante com tudo isso. Então, no meu ponto de vista, tem as duas coisas. Existe um projeto holográfico, né, que ele foi criado aqui para que a gente tivesse essa questão da evolução espiritual, só que alguém se apodera, né, alguém se utiliza desse mesmo processo para se alimentar, que aí é a roda de Sansara do que é colocada lá pelos arcontes e tal, né? Agora, dizer que eles criaram a roda de Sansara, ou melhor, que eles criaram o universo holográfico justamente, ou unicamente, ou exclusivamente para pôr em ação o plano de alimentação dos arcontes, não sei, eu acho mais provável que eles se utilizem, né, desse projeto holográfico criado com outros objetivos, mas eles se utilizam disso com os objetivos deles, né? Então, dentro dessa questão holográfica ou o porquê disso tudo, mais ou menos o entendimento que eu tenho é mais ou menos esse. Então agora eu queria falar um pouquinho com vocês, gente, a respeito do Nibiru, a farsa de Nibiru, o vídeo que eu fiz, e o Bob Jean, e o Zecharia Sitchin, aonde entra essa confusão toda, né? Algumas pessoas têm me perguntado também, mas Luciano, se o Zecharia Sitchin é um desinformante, coisa e tal, por que ele coloca que Nibiru chegaria só lá em 2400? Pessoal, quando a gente começa a estudar muito, e justamente por eu colocar essas coisas, as pessoas acham que eu nunca ouvi falar do Bob Jean. E o Bob Jean foi um cara desses 6 anos de estudos ufológicos. O Bob Jean foi o primeiro militar, foi o primeiro programa do Projeto Camelot que eu assisti, foi justamente o do Bob Jean. E depois vieram todos os outros, né? Sargento Clifford, o Aaron McCollum, Finian Duncan, Dave Corso, o Capitão Richard Marx, parece que é, né? Meu Deus, aquela entrevista que a Carrie Cassidy vai com a esposa dele até o presídio, ela entra lá pra entrevista esse Richard Marx aí dentro do presídio, né? E aliás é um dos melhores do Projeto Camelot que eu acho, assim. Então, quem acompanha o meu canal aqui já viu quantas vezes eu já falei do Projeto Camelot, Bill Ryan, Carrie Cassidy, muitas informações que eu tenho aqui vieram justamente dali. Aliás, eu tenho uma série de vídeos que deve dar 6 ou 7 vídeos da entrevista do Aaron McCollum, também eu vivo falando, que é onde ele explica a natureza do fake flag. Ele era um soldado que participava do fake flag, né? E fala lá da questão do Iêmen, do canal de Suez, gente, maravilhoso. Quando ele fala que se abriu o portal e todos os navios, todas as frotas do mundo, OTAN, ONU, Estados Unidos, China, cara, todo mundo, vão lá, estavam todo mundo lá, então assim, ó, todos esses países têm PES, Programa Espacial Secreto, todos eles sabem da questão alienígena, entendeu? Dos portais que se abrem, eles estavam lá justamente numa coalizão mundial. Então quando a gente fica vendo essas notícias de guerra aqui, guerra ali, a gente nem imagina, né, que eles estão em outro nível, gente, entendeu? Então eu tô falando tudo isso só pra dizer que não quando eu falo de Nibiru, não é porque eu não conheço a história do Bob Jean. É uma outra perspectiva, justamente é o que eu apresento no vídeo da farsa de Nibiru. Eu apresento lá aquele hangout do canal Rimbel 35, que faz com outro cara, e ambos debatem sobre a questão Zecharia Sitchin. Entendeu? Então quando eu falei a farsa de Nibiru, eu levantei essa lebre, né, dos questionamentos de quem seria realmente Zecharia Sitchin e qual seria o propósito daquela versão que foi colocada. Então, pessoal, quando vocês começam a entender todo o jogo militar, todo o jogo estratégico, né, eu tô falando desse grupo acima do que aparece. Então, para vocês entenderem o que eu tô falando, vocês têm que ir lá e assistir esses depoimentos, não só do Bob Jean, como também do Aaron McCollum. Nossa, é um monte de coisa lá. E aí vocês vão ter que garimpar aqui no meu canal, 200 e poucos programas, já tem bastante coisa que fala isso, né? E alguém diz, Lu, mas qual dos teus vídeos que fala sobre isso? Cara, eu não vou ter tempo.
Porque às vezes eu faço umas saladas, né, Valdemar Polim? Às vezes eu faço umas saladas de assunto aqui e justamente por ser muito complexo eu começo a pular de um ramo pro outro e às vezes tu acaba não falando direito sobre nenhum. Mas esse vídeo da salada, né, Polim? Ele foi feito há muito tempo atrás e agora eu tô aprendendo que nesses períodos de meia hora, de 20 minutos, se tu começar a abordar muita coisa, tu perde muito foco e acaba ficando uma miscelânea. Então a gente vai aprendendo, né, pessoal? Então, sobre o Zecharia Sitchin, né? Quando eu aprendi sobre o Zecharia Sitchin, a primeira vez que eu ouvi o nome do Zecharia foi através do Jean-Val Elan, que também usa o pseudônimo, que é o Rogério de Freitas, acho maravilhoso e também recomendo muito através do meu canal, é o Grupo Atlan, né? Então, o Jean-Val Elan, ele menciona Nibiru e fala do Zecharia Sitchin, das traduções do Zecharia Sitchin. E só que, gente, de uma outra forma também, a gente sabe que quando a imprensa quer promover ou destruir a reputação de qualquer pessoa que seja, né, a mando dos controladores, com tanto dinheiro e poder que é investido, que rola por baixo disso, é uma coisa absolutamente possível. Isso acontece aqui no Brasil. E as pessoas usam muito dessa contra-informação para jogar as massas e atingir os seus objetivos. Então, assim, primeiro a gente ouve uma coisa do Zecharia Sitchin. Muito antes de eu assistir esse vídeo que eu coloquei pro pessoal ali da farsa de Nibiru, né, dessa nova ótica, desse ponto de vista que o David parceriza do Rebel 35 junto com outro cara lá, que eles colocam essa versão de que o Zecharia Sitchin na verdade não é o que jogaram pra nós que seria. Aquilo que nós compramos, pessoal, é a mesma coisa que a maioria das pessoas ainda compra, que a imprensa falou que foi o Osama Bin Laden que derrubou o Trade Center. Então às vezes a imprensa joga uma coisa e a gente acredita. Não é diferente, pelo que eu percebi, no caso do Zecharia Sitchin. Né? Ele foi colocado pela imprensa como um grande linguista, como um grande... Mas a gente, na verdade, o que a gente tem aqui são as informações que nos chegam. Quem de nós conheceu pessoalmente o Zecharia Sitchin para poder ir lá e dizer não foi isso ou não foi? Entende? Então, assim, as informações que nós temos, de novo... é o que nos chega. O que nos chegou? Que o Zecharia Sitchin era um grande linguista que tinha feito as interpretações dele baseada nas traduções justamente das placas sumérias e tal. E quem acompanha o meu canal antes desse vídeo da farsa do Nibiru, né, nesses 200 e poucos programas que nós temos, tá careca de saber quantas vezes eu falei do Nibiru e do Zecharia Sitchin. Eu já fiz vídeos de comparativos da Bíblia e da da Bíblia e do... Gente, me desculpa, eu tive que rir sozinho aqui comigo porque eu acabei antes de gravar, ouvir lá alguém dizendo: tu acredita na Bíblia? Eu não acredito, tu é um beato? E quem acompanha o meu canal já sabe quantas vezes eu falei da Bíblia aqui, então se torna realmente engraçado essas situações, né? Eu até brinquei com o cara hoje de manhã, eu escrevi sim, querido, eu sou representante do Papa, eu sou representante oficial do Papa aqui no Brasil, e fiz um vídeo exclusivamente pra você, dá uma olhada, e botei o link pra ele. E qual foi o link que eu botei? Aquele que eu tô descendo a ripa no Papa por causa das comparações das obras do Vaticano com as obras do Satyababa, né? Então a pessoa vem querer dizer aqui que eu estou defendendo a Igreja Católica ou Bíblia, meu Deus, é risível, é realmente muito engraçado, né? Aí eu fico imaginando a cara desses caras que falam isso pra mim, depois eles vão lá e vê os outros canais do meu vídeo, né, onde eu realmente... mas assim, né, fica aqui agora o forte agradecimento às pessoas que estão escrevendo pra mim dizendo: Luciano, não dá bola, segue teu caminho, para com essa coisa de ficar, né, se incomodando com esses caras, né, continua teu trabalho. Então, eu tô melhorando muito. Eu ficava um pouco incomodado com isso, mas lendo aos queridos que acompanham o canal e que dizem: Luciano, segue adiante, né, você tem coisa mais importante pra fazer, usa melhor a tua energia. E que é o que eu vivo dizendo para as pessoas, mas na casa do ferreiro espeta de pau, né? Então eu falo para as pessoas, mas às vezes faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Que feio, né? A gente tem que tentar ensinar pelo exemplo, né? Mas realmente eu não sou exemplo para ninguém. Sou mestre, não sou exemplo para ninguém. Sou só um
um pseudo-filósofo que nem formado em filosofia eu sou, mas gosto de papo cabeça. Então nós estamos aqui. Então, gente, essa questão do Zecharia Sitchin, né? A gente estudou muito, eu falei muito sobre ele aqui nos meus programas e de repente eu vi muito antes de ouvir esse vídeo do Rimbel, eu já tinha uma situação que me incomodava muito na tradução do Zecharia Sitchin. Por que até um certo momento do livro, e para quem lê As Memórias de um Deus Extraterrestre, do Enki, que é um dos livros do Zecharia Sitchin, vai entender o que eu tô falando, até um determinado momento é tudo muito folclórico. Né? Tudo muito, parece aquela coisa metafórica, né? E de um tempo em diante, né? Ou seja, quando começa a falar daí do reinado de Alalu, o usurpador, e como depois da briga de Alalu com Anu, ele teria vindo aqui pro planeta Terra, descoberto o ouro, chamados Anunnaki aqui, aquela coisa, né? Por que a partir desse momento onde eles criam lá o Eridu, Larnalanjura, que foi as minas, né? Onde os Anunnaki começaram a explorar ouro para levar pro problema da atmosfera que tinha no planeta deles. Eu tô falando assim, gente, porque muita gente que tá vindo pela primeira vez aqui, né, não sabe que eu já falei exaustivamente de toda essa história aqui dos Anunnaki, já foi objeto de estudo, já foi objeto de palestra. Né? Então, algumas palestras que eu fiz aqui, já programada em região, a gente sempre aborda bastante essa questão, tá? Então, gente, de novo, é uma informação nova que veio, e como lá atrás eu já tinha esses questionamentos, e por que no momento a linguagem é totalmente compreensível, e num outro momento ela parece ser folclórica. Então começou a me parecer que tinha uma armadilha, que tinha um engodo. Mas isso eu coloquei numa reunião com o Yuri, na primeira vez que eu conheci o Yuri, mais de um ano atrás. Acho que quando nós fizemos aquela reunião, nem o meu canal eu tinha ainda, né? E eu disse, pô, Yuri, mas tem essa parte aí. Daí o Yuri disse, ó, o Yuri Maia. Aí ele disse, Luciano, eu concordo contigo. Essa história do Zecharia aqui, ela é um segundo grau da Bíblia. Então a Bíblia é o primeiro engodo. Aqueles que eles não conseguem segurar nesse engodo e querem saber mais e pulam adiante, aí tu tem o segundo engodo, que é o livro do Zecharia Sitchin. Tu entende? Não! Da mesma forma que nem tudo que está na Bíblia é completamente falso, é uma colcha de retalhos com meias verdades, aonde eles levam esses fatos históricos, né? E que nós temos até as comprovações arqueológicas de muita coisa que está na Bíblia, né? Mas usa-se meias verdades ali e tu coloca outras situações que não são verdadeiras junto com essas meias verdades e ali tu cria uma situação e se não tem alguém para contar outra versão dessa história, essa é a que vai ficar sendo como realidade verdadeira, o que não é. Então acontece a mesma coisa com a Bíblia, acontece a mesma coisa com o Zecharia Sitchin na questão do livro Memórias de um Deus Extraterrestre, quando conta a história de Nibiru. Então não é que seja tudo uma farsa, que Nibiru não existe, tal e qual a Bíblia. De novo, nas histórias do Zecharia ali, tem todas as verdades que não são contadas na Bíblia, para parecer que tem um tom de novidade, para parecer que tem um tom de coisas que a gente realmente não sabia. Agora a gente sabe da verdade. Não, a gente descobre mais um passo, a gente tira mais um véu de uma das diversas coisas que estão cobertas com esse véu, né? Só apenas mais de uma, tem muita coisa para vir à tona ainda, né? Mas então eles descortinam esse um véu, eles botam mais uma meia verdade, mas de novo dão um jeito de dar uma distorcida para que aquilo favoreça eles. Então, gente, não quer dizer que não tenha Nibiru, não quer dizer que não tenha alguma coisa realmente vindo e que vai causar alguma coisa. Entendeu? Acontece que a história toda no contexto onde eles apresentam como é contada a história dos Anunnaki, quando tu vai lá e tu assiste, por exemplo, a saga Anunnaki, que conta a mesma história dos Anunnaki, só que não como protagonistas, e sim como coadjuvantes de uma história bem maior que se discute no nosso universo, tu começa a entender o porquê dos Anunnaki, né? Que foram os próprios Anunnaki, que na minha opinião, lembra, papo cabeça, não tô jogando verdades pra ninguém, não preciso provar nada, porra nenhuma pra ninguém. São interpretações de acordo com o meu conhecimento que eu tenho até agora, e que sim, pode vir a mudar de acordo com novos conhecimentos que eu venho tendo. Até o presente momento, o que eu vejo é que Zecharia Sitchin, pelo que coloca ali o David Parceriza e o colega dele, achei bem contundente as informações deles ali, né? Que ele foi pago para trazer essas meias verdades distorcidas pra gente achar
que quando os Anunnaki aparecerem para nós aqui, eles são os bons, os salvadores da história. E não, é a parte escravagista. Agora, quando eu digo os Anunnaki, eu estou falando da parte enlilita da história. Aí, quem estuda os Anunnaki sabe a grande divergência dos meio-irmãos, ambos filhos de Anu, Enlil, que é o Javé, que a gente sabe aqui, né? E o Enki. Então o Enki é o geneticista, o Javé é o militar, o Javé, o Enlil, é aquele que vinha para organizar coisas, para botar ordem, para não sei o que. O Enki, experiências genéticas, encarregado de continuar o projeto da raça humana na Terra. É aqui onde está o grande negócio. Os Anunnaki aqui estavam embasados no planeta Terra, então, de acordo com a logística que já tinha implantado aqui, o pessoal lá de fora, né, a hierarquia superiores, né, eles querendo continuar esse projeto na Terra, os do bem, eles querendo, dentro do nosso conceito de bem e mal, eles querendo continuar esse projeto na Terra que tinha sido falho, né, o projeto adâmico que já estava em andamento. Como os Anunnaki estavam no planeta, já estavam embasados, já tinha toda uma logística, eles foram convidados a continuar o projeto. E onde é que está a treta? É que o Enki tem consciência disso. Aí eles pediram para que eles pudessem colocar o seu DNA nessa experiência genética, por isso que na Bíblia está lá escrita, façamos a sua imagem e semelhança. Façamos, não é o faço. Então não era um cara que estava lá, só aí já diz, né, que não era um Deus único lá. Então agora a gente sabe tudo isso, né? Então, o Enki geneticista, né, ele vai lá, ele pede autorização até que para nesse projeto que se desenvolveria na Terra, que eles pudessem colocar o DNA deles. Isso é permitido. Ok? Eles fazem isso e a partir daí, a parte dos Anunnaki enlilita, do Enlil, Javé, eles começam a usar isso como, bom, nós tem o nosso DNA, é nosso, nós que criamos, e não é bem isso. E é aí onde está toda a grande treta entre aqueles que são os abolicionistas, né, que tiveram participação na nossa criação e querem que nós sejamos livres, e tem aqueles que justamente por eles ter participado dessa criação, eles se dizem donos e acham que devem nos escravizar para o resto da eternidade. Então a guerra pelas almas que está acontecendo é mais ou menos isso. Os que forem despertos, os que descobrirem essa trama, né, simplesmente aí vai entrar o livre-arbítrio. Tu vai poder escolher para que lado gente, está na nossa mão escolher ser livre ou continuar sendo escravos do Enlil. Está na nossa mão, esse é o livre-arbítrio. Mas para a gente saber escolher certo, a gente tem que saber que tem as opções. Se tu vai lá na urna eletrônica e tu aperta um botão num candidato, né, e qualquer botão que tu aperte vai dar num candidato só, também não adianta. Vocês estão entendendo? Isso que está acontecendo nas nossas eleições aqui no Brasil, né, acontece a nível intergaláctico. Né? Eles dizem que nós somos livres, que nós escolhemos, só que eles não nos mostram todas as verdadeiras opções. Eles fazem ou melhor, eles tentam fazer, e têm conseguido isso na grande maioria do planeta por um longo período com muito sucesso, eles têm conseguido esconder as opções que as pessoas têm. Então a gente acredita que a vida é essa aqui, a gente cai lá, tu vai voltar, tu vai esquecer tudo, aí é a roda de Sansara. Aqueles que conseguem voltar fora da roda de Sansara, no meu entendimento, de novo, no meu entendimento, aqueles que voltam fora da roda de Sansara não têm a sua memória apagada, eles conseguem se lembrar do seu registro akáshico, de toda essa história, e aí tu usa como evolução. Aí funciona como ferramenta evolutiva porque as lições aprendidas em outras existências são válidas para essa nossa nova estada aqui nesse planeta. Agora, se cada vez que tu vai entrar no ano, na tua escola letiva, no teu colégio, cada vez que tu vai lá, tu simplesmente tu esquece todo o conteúdo que tu aprendeu no ano letivo anterior, como é que tu vai prosseguir no teu processo educativo, evolutivo, consciencial? Impossível! Impossível, né? Tu aprendeu tudo na primeira série, aí tu passa para a segunda, tu vai precisar para desenvolver na segunda série como pré-requisito o que tu aprendeu na primeira série. Aqui tu aprendeu a somar, multiplicar, diminuir e dividir. Com essas funções básicas, tu vem aqui para o segundo ano e tu aprende a fazer uma expressão numérica, lembra? Colchete, parêntese, aí depois vem o valor do x, aí tu começa a trabalhar com
com os incógnitos da coisa ali toda, né? Eu odeio matemática, nunca gostei. Mas enfim, eu sou músico, né, gente? Mas então entendendo, quero dizer, como é que tu vai vir aqui no segundo ano e tu vai desenvolver essa equação matemática se tu esqueceu o básico de como dividir, como multiplicar, como... Estão entendendo, gente? Então é isso que eles fazem na roda de Sansara. Eles apagam todo o teu conhecimento anterior dizendo que é pro teu bem, mas eu não consigo ver lógica nisso aí. Posso estar errado? Posso, mas eu não vejo lógica nisso. Agora, se tu reencarna com a lembrança dos erros passados, tu não vai cometer os mesmos erros novamente. Então o aspecto que eu vejo em cima disso tudo é esse, ok? Mas é apenas o meu ponto de vista. Tá, gente? Então assim, ó, Nibiru está vindo aí, está. Se te diz, e aí é mais um... Se Zacarias é um desinformante, por que ele está dizendo que Nibiru vai chegar lá só em 2000 e não sei quantos lá, 2400 e alguma coisa, né? Justamente para esse negócio de meias verdades com verdades, informação contra informação, bagunçar e confundir tudo, né? Eu prefiro acreditar no Bob Jean, que foi a primeira vez que eu vi a palavra Anunnaki, e acho que a primeira vez que eu vi a palavra Nibiru também foi justamente nesse vídeo do Bob Jean, há mais ou menos 6 anos atrás. E justamente esse vídeo foi um dos precursores de todo o meu estudo ufológico, porque eu achei interessantíssimo demais o que esse cara falava. E foi daí que eu assisti todos os outros programas do Projeto Camelot, né, que geraram vários desses programas. Quando eu comecei esse vídeo, gente, que ele tem um ano e alguns meses, né, ele foi em junho ou julho de 2017, então ele tem 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4, por aí, tá? Só que quando eu comecei o vídeo, eu já conhecia o Bob Jean e o Projeto Camelot 5 anos atrás, que eu já vinha acompanhando. Aliás, eu acumulei tanta informação que eu resolvi fazer esse canal para começar a debater esses assuntos e transmitir essas informações que eu tive para quem nunca tinha ouvido falar nessas coisas todas. Agora se popularizou, mais gente conhece. Então quem está conhecendo o Bob Jean agora pela primeira vez, vê lá, vê ele, aí vê o Luciano falando da força de Nibiru, cai de paraquedas aqui e dá essas confusões todas, né? Então o Bob Jean, o que ele fala naquele vídeo, né, que lá com a Carrie Cassidy e tal. Aliás, é um vídeo extremamente longo, cara, parece que são 2 horas e pouco e tal, né, e eu assisti na época que tu tinha que carregar ele, era terrível, a internet parava, tu ficava ansioso pra ver o que ele terminava, né, e não tinha esses picotinhos que nem tem agora, mas já tinha o trabalho fabuloso do Lúcio Carvalho, que é o que fazia as traduções acho que foi ele que trouxe pra cá pro Brasil, acho que foi ele que fez as traduções e jogou aqui no Brasil, foi esse Lúcio Carvalho. E é um nome da ufologia que tu não conhece muito, mas olha o trabalho maravilhoso que fez esse cara. Lúcio Carvalho, se um dia porventura tu vê esse vídeo aqui, ou alguém que te conhece vê, cara, super gratidão, meu irmão. Trabalho valorosíssimo esse teu, e tu é um cara que enxergou a coisa muito antes de muita gente que tem por aí. Gratidão de coração, meu irmão. Só coisa boa pra ti. Então tá, então o que o Nibiru, o que o Bob Jean fala? Ele acredita pelos cálculos dele, esse Bob Jean, ele é um cara, ele é um daqueles soldados psíquicos, então ele tem essa noção da 4D, gente, ok? Então por isso que quando o exército americano começou a descobrir essa questão da outra dimensão, ele começou a treinar soldados psíquicos, né? Julgando que um soldado psíquico, e realmente é um fato, sempre teria uma vantagem em cima de um soldado comum. Não era só mais uma questão de preparamento físico e psicológico e de armamento e tal, treinamento armamentista, né, de como lidar com o equipamento. Não, eles colocaram um elemento fortíssimo a mais, que é essa questão psíquica do soldado, do que ele poderia fazer psicologicamente. Psicologicamente é uma coisa, psiquicamente é outra. Eu tô falando em psiquicamente. Que é, né, é tudo os tele, que não é telefone celular, viu, gente? Mas é a telecinese, a telepatia. Então os caras têm a visão remota, eles conseguem projetar a sua visão. E, cara, isso foi falado muito já, né? Controle mental, o MK Ultra, que na verdade é o Mark Ultra, né? MK Ultra é um jargão popular, os militares tratam como Mark Ultra, e o Fine and Duncan, o Aaron McCollum falam muito, o próprio Bob Jean fala disso. Então o Bob Jean, ele é um cara que ele tem contato com
os White Towers lá, né, os White Towers, que são os grandão lá, os ETs que trabalham aí nos subsolos dessas bases subterrâneas que tem por aí, né? E o Bob Jean teve contato com essas pessoas e tal, teve contato com quem trabalhou com essas pessoas dentro desses projetos secretos. Então ele traz informações importantíssimas. Então uma das coisas que o Bob Jean diz, que contradiz o que o próprio Zecharia fala, é que Nibiru chegará aí agora em 2020. Em 2020 vai ser o ápice da confusão causada pelo magnetismo dele, né? Que é onde mais vai bagunçar tudo e coisa e tal. Depois ele passa e o mundo continua. Entendeu? E então a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, né? Em como o Zecharia Sitchin, quando eu digo lá na farsa de Nibiru, em como é colocada a história dos Anunnaki como criadores, como donos da raça, que é o que eles reivindicam, né? E a verdadeira história dos Anunnaki, segundo a saga Anunnaki, que coloca os Anunnaki como coadjuvantes e não protagonistas dessa história toda, e aí é onde o bicho pega. Então é isso que nós temos que entender, gente, ok? Então, conforme a gente vai aprendendo, estudando, a gente vai trocando informações. Então a gente não precisa ficar se ofendendo a ninguém, ou dizendo que é verdade ou que é mentira, né? Vamos adiante trocando informação e a gente vai chegar a algum ponto, ok? Então sim, Nibiru, segundo o Bob Jean, segundo o que está sendo apresentado, segundo os telescópios que foram desligados, né? Tem alguma coisa vindo aí. Se é só Nibiru, ou junto com o Nibiru vem essa outra estrela, junta com todo esse outro complexo, que até cinturão de asteroides eles também têm, né? E não, então a gente tá falando, pô, mas é Nibiru, é Hercólobos, é Nêmesis. Cara, parece que é tudo junto, independente de qual o nome que vocês deem para eles. O que a gente tem que entender nisso tudo? Que a gente não pode ter medo. O medo, o desespero, esse tipo de sentimento exacerbado é um prato cheio para os arcontes, né? Então não é nossa função ficar alimentando o leão como gazela. Vocês não vão ver a gazela indo lá, vem aqui, leão, ó, toda essa carne pra tu, querido. Não, né? Então, gente, cabe a nós se defender, mas sem ter medo, né? Fiquemos atentos, quando a gente vê o leão, a gente corre e foge dele. Dessa forma, nós temos condição de ser mais velozes que ele, né? E só as gazelas desavisadas vão cair na boca do leão. Se é que vocês entendem o que eu tô falando. Então, o próprio Bob Jean, ele diz assim, ó, nós somos imortais. Nós somos imortais. O Trigueirinho falou que talvez a gente possa transitar para essa quinta dimensão com nossos próprios corpos físicos, que seria uma espécie de arrebatamento, gente, né? Para os merecedores. O que é os merecedores? É aqueles que têm condição de conviver socialmente em outros planos mais evoluídos. Os que não são expansionistas, os que não mentem, os que, tu entende? Os que vão saber respeitar o seu próximo em todos os aspectos. E acho que não precisa nem ser aquele amor incondicional tal e qual Jesus, porque se dependesse disso, cara, nós tava fudido! Porque eu vou te contar, né, meu irmão? Amar incondicional, amar os nossos inimigos, amar um Fernando Haddad da vida, um Lula da vida, cara, é uma missão terrível. E o pior é que é o que nós deveríamos fazer. Mas eu vou ser sincero que, gente, eu não sei ainda se eu vou conseguir fazer esse tipo de coisa nessa encarnação. Deveria. Mas eu acho que eu tô muito aquém ainda de um ser tal qual o Chico Xavier, ou quanto mais um Jesus da vida, né, gente? Então quem sou eu? Eu prefiro ficar com o discurso do Rogério de Freitas, né, o meu querido Jean Val Elan, dizendo que eu sou, conforme ele se intitula, eu também faço dele as minhas palavras. Nesse contexto intergaláctico de evolução, eu sou uma ameba espiritual e tenho realmente muito que aprender. Mas, querido, dessa forma eu me despeço aqui de vocês, né? Não tenhamos medo se a gente vai desencarnar e vai para um lugar melhor, ou se a gente vai com um corpo físico, que é uma possibilidade, conforme o próprio Trigueirinho falou. Não importa, o que importa é o que vai nos levar a esse destino maravilhoso, promissor, de paz, que é o que esses que frequentam o meu canal buscam, com certeza. Se tu tá assistindo esse vídeo lá do início e chegou aqui no final vendo esse careca chato falar, cara, é porque tu tá realmente buscando algo melhor pra tua vida, né? E tá sendo guerreiro, tá sendo guerreiro. Então um beijo a todos vocês, meus queridos, minhas queridas, obrigado pelo apoio. Recém atingimos aqui 5.000 inscritos, né? Então vamos adiante. Resultado de um trabalho sério,
dispendioso, mas vamos adiante. Amo todos vocês. Beijo.